Boa Tchau. aula. Prontinho, galera. Agora vocês estão me ouvindo legal? Tá aparecendo aí a minha imagem? Tudo certinho para vocês? Tá. Então tá joia. Menos mal, gente. Eu peço desculpas. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Que aqui na minha janela o Google Meet ele está desabilitando sozinho o meu microfone. Realmente não estou entendendo o que está acontecendo. Peço realmente desculpa para vocês, os contratempos, tá? Bem, meninos, mas então agora nós vamos começar a nossa conversa de hoje. E hoje a professora que vos fala é uma professora que está orgulhosíssima, tá, galera? Eu hoje finalizei a leitura dos fóruns de vocês da etapa 1 e vocês me surpreenderam muito positivamente na nossa atividade. Não esperava pouco de vocês, mas para aquilo que eu pensei que vocês fossem trazer, vocês acabaram trazendo muito mais, né, gente? Isso foi realmente muito gratificante de ver, de presenciar. Eu acredito que vocês estejam pegando aí um pouquinho do espírito mesmo da coisa, né? Agora vocês vão entrar mais a fundo com a Yara, vocês já estão conhecendo um pouquinho os problemas de saúde pública. E nessa perspectiva, eu estou vendo que vocês já estão entendendo como funciona essa nossa área da saúde, né? Sobretudo quando a gente fala de programas de saúde pública. Por quê, gente? Porque a forma como um determinado serviço de saúde se configura, ela também está localizada num determinado espaço, num determinado período de tempo, né? Então, isso quer dizer que a cada época política, a cada mandato, nós temos novos gestores, nós temos novas compreensões do processo de saúde, novas compreensões do processo de financiamento, de gestão de pessoas, e por isso nós vamos percebendo que vão acontecendo algumas mudanças no entendimento de questões que são muito particulares aí nessa nossa grande área de saúde. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu fui lá no fórum e eu fiz uma pergunta para vocês, né? Eu estava conversando para vocês, perguntando para vocês como que vocês compreendiam as questões éticas envolvidas na contenção mecânica, numa perspectiva de proteger, de privar a liberdade. E de repente, quando eu abri o fórum, eu vi, gente, uma pancada de coisa, né? Eu vi que vocês se aventuraram em outras questões, vocês se aventuraram nas leis, nas portarias que realmente regem, que regulamentam a política da saúde mental no nosso país. Eu vi vocês se aventurando aí na área de... Eita, a Delen tá falando comigo. Só um minutinho, gente. Da Helene, tem que pedir para que eles fechem e entrem novamente, porque isso daí é bem característico do MED, tá? Sim, voltando, é porque alguns colegas não estão conseguindo entrar. Então, voltando. Quando a gente está falando sobre tudo isso, nós temos essas leis que elas vão regulamentar, que vão ser a expressão legal dessas políticas públicas de saúde, mas nós também vamos ver que, vocês vão ver sobre tudo isso agora na etapa 3, que quando a gente está falando sobre o nosso código de ética e sobre a nossa lei do exercício profissional, algumas coisas não são contempladas, né? Existem muitas coisas que a gente fica com muita dúvida, né? Com muita dificuldade, que essas duas literaturas básicas não conseguem responder à complexidade de tudo que se apresenta para a gente dentro do nosso cuidado. Ai, gente, espera só um pouquinho. Oi, Dailene. Tem que avisar para eles que eles precisam fechar e abrir novamente, que o match tem muito disso. Às vezes ele fica empacando a entrada.
E aí, galerinha, o que que acontece? Ai, meu Deus. E aí, a partir disso, a partir de a gente perceber que toda essa complexidade, ela não está abarcada nessas duas principais leis, o Corém, o COFEN, eles ficam o tempo inteiro liberando vários pareceres, várias normativas que vêm tentar e tampando esses buraquinhos de entendimento, né? Então, quando vocês forem ler agora na nossa etapa 3, vai ter um momento lá na apostila de vocês que eu vou falar assim, olha, galera, tem coisas que não tá aqui. Tem dúvidas éticas, dúvidas no exercício profissional de vocês, que vocês não vão encontrar. Então, vocês podem procurar esses pareceres e essas normativas do Corém, essas normativas do COFEN, para tentar ir tirando essas dúvidas de vocês, né? Conseguem me ouvir direitinho, gente? Sim. Ah, tá. Porque eu estou aqui com um olho em vocês e um olho aqui na Dailene. Então, mesmo sem vocês terem acesso a isso, mesmo sem vocês ainda não terem lido lá nossa apostila 3, agora a galera está chegando. Pronto. Mesmo sem vocês terem lido a apostila 3, vocês tiveram alguma clareza ou alguma curiosidade, eu não sei o que de bom que aconteceu aí nesse meio termo, que vocês tiveram um ímpeto e tiveram uma curiosidade de ir além. E quando vocês foram além, vocês já encontraram, muitos de vocês trouxeram vários elementos de uma nota técnica que vem falar de uma particularidade, que é justamente a particularidade aí da nossa contenção mecânica, né? Que é uma questão muito polêmica e muito controversa quando a gente está falando de cuidado, quando a gente está falando de princípios éticos. Tudo bem? Me ouvindo direitinho? Tudo ok. Gente, estou traumatizada. Vou perguntar tipo umas 20 vezes, porque eu estou absolutamente traumatizada com a aula passada, com todas as questões aí que estão se colocando aí no MET. Vou fazer um super dever de casa para tentar resolver isso para a semana que vem, tá? Prometo. Uma outra questão de devolutiva positiva que eu percebi dentro do debate que vocês construíram no fórum é que vocês entenderam muito bem a nossa etiqueteca, né? Eu não vi um debate baseado no achismo. Eu não vi um debate baseado em posições pessoais, em opiniões pessoais. Eu vi que todos vocês buscaram fundamentos para trazer um pouquinho do que vocês compreendem sobre a temática, gente. E isso é simplesmente maravilhoso. Então, gostaria realmente de trazer essa devolutiva para vocês e contar para vocês uma novidade, né? Vocês, gente, estão no ápice do que dentro da educação a gente considera como um processo educativo ideal. Vejam só isso, né? Quando a gente fala de um contexto de EAD, a gente está falando, poxa, mas eu vou perder. Poxa, mas eu vou ter um ensino que não é de qualidade. E foi justamente nesse espaço EAD que nós conseguimos trazer uma compreensão e uma concepção do processo de ensino-aprendizagem que é muito moderna. Hoje, gente, tudo que eu construí para trazer aqui para vocês foi em cima do que vocês trouxeram. A minha aula hoje nada mais é do que eu parei, eu sentei, li comentário por comentário e fiz uma síntese de tudo que é importante para que a gente consiga materializar melhor essa nossa discussão. Então, mais uma vez, parabéns. E a nossa aula de hoje é fruto de vocês. Tá bom, gente? Só um pouquinho, deixa eu só ver se alguém mais pediu. Não. Qualquer coisa, Ana Paula, liga o microfone e me chama, tá? Porque quando eu estou apresentando, eu não vejo mais você. Tá bom. Então, galerinha,
Então, o nosso objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa ideia da privação de liberdade, da contenção mecânica, a ideia do isolar para tratar. Quando a gente está falando de ética, gente, eu estou tendo um cuidado muito grande de tentar interligar o conteúdo da nossa disciplina com as outras duas disciplinas que eu dou. Então, a gente vai casar. Quando vocês viram lá no nosso Fórum 2, eu conversei com vocês sobre coisas que a gente viu na aula passada, eu venho conversando com vocês sobre coisas que a gente viu lá na farmacologia, e agora a gente vai começar a pensar num conteúdo que a gente vai ver com mais profundidade na nossa próxima disciplina, que é a disciplina de saúde mental. Estou falando que vocês estão muito chiques mesmo? Então, galera, quando a gente trouxe essa ideia do privar para tratar, vocês naturalmente já fizeram aí a associação e o casadinho sobre a questão das crises psiquiátricas, né? A questão, gente, dessas crises psiquiátricas, elas são muito delicadas e elas dividem opiniões. Por quê? Porque a gente tem a necessidade de compreender que, dentro da nossa assistência, dentro dos espaços de saúde, a gente precisa evitar que a pessoa que está sob os nossos cuidados, ela se machuque e ela machuque o outro. Ou seja, que tenha alto e hétero risco, quando ela ofereça risco para a sua própria integridade e para a integridade do outro. Então, nessas situações que eu percebi que muitos de vocês levantaram dentro dos comentários de vocês, eu digo que sim, né? Eu digo que a gente vai lidar com isso no nosso cuidado, que a gente vai, vez ou outra, precisar estar lá numa unidade cuidando de um idosinho demenciado, um idosinho com Alzheimer, que está com uma compreensão da realidade muito fragmentada. E aí a gente está vendo esse idosinho puxando sonda, tirando acesso, gente. E vocês vão ver muito isso na prática de vocês. E vocês, como bons profissionais que vocês são, tentando não incorrer o risco de imperícia, de imprudência, de negligência que a gente já vem trabalhando, vocês vão falar, nossa, não adianta eu explicar para esse usuário que está aqui comigo, para ele não arrancar o acesso, para ele não puxar a sonda, que ele precisa disso, porque ele não vai compreender. E sabe, professora Evelyn, eu fico também com pena daquela pessoa, né? Porque ele não está entendendo a situação, ele está tirando o acesso, ele está tirando a sonda e eu vou ter que machucar ele para colocar novamente, para fazer uma nova inserção da sonda, para fazer um novo acesso. Poxa, professora, tadinho, né? Então, gente, vocês vão perceber que tanto na área da psiquiatria quanto em várias outras áreas, vez ou outra, para a gente minimizar esse risco, a gente vai precisar fazer uma contenção, né? Isso é muito natural, tanto nas unidades gerais, quanto trazendo para o contexto que a maioria de vocês trouxe dentro do fórum, para a questão das internações psiquiátricas, né? Onde, por exemplo, a internação cuidando de um paciente que está numa depressão gravíssima e está tentando, e está, sei lá, se automutilando, ou um paciente, por exemplo, que está num delírio persecutório, acreditando que alguém está tentando matar ele, e aí a pessoa está pulando um muro, tentando fugir, batendo no outro. Então, às vezes, vai ser necessário recorrer à contenção, né? Justamente para que a gente não permita que esse usuário ofereça risco para si mesmo e ofereça risco para o outro, né? Mas vocês trouxeram, gente, a questão das internações de uma forma muito presente. E a maioria de vocês se aventurou lá no campo das leis que regulamentam a saúde mental. A maioria de vocês trouxe uma lei que é muito querida para a gente que trabalha dentro da saúde mental, que é a lei de número 10.216. Eu acho muito engraçado, sabe, gente, que eu tenho uma dificuldade com lei, eu tenho um pouco de resistência. Eu sou aquela pessoa que passou no concurso, assim,
com muito sacrifício, porque eu não tenho muito apreço pela literatura, né, jurídica, legal, eu não tenho muita familiaridade com isso. Mas mesmo eu não tendo familiaridade com tudo isso, a Lei 10.216 é uma lei que, ó, eu carrego no meu coração. Essa é uma lei que a gente vai trabalhar muito lá na saúde mental, né? Mas aqui, para fins do nosso fórum, vocês trouxeram a questão das internações, né? E a questão das internações psiquiátricas, tanto internações psiquiátricas que são feitas para o público que tem transtornos mentais, como para o público que tem necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, sempre está na mídia, esbarrando na mídia a questão da internação. Então, lá na Lei 10.216, quando ela está falando da necessidade dessa internação, quando numa situação de crise extrema, esse usuário ele vai precisar ser internado, internação, ela pode se dar de três formas. Lembrando que, independente da forma que essa pessoa for internada, ela só vai poder ser internada quando todos os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Ou seja, quando os recursos de cuidado de base comunitária, nos CAPs, na atenção básica de saúde, não conseguirem conter uma situação de crise. Ah, professora, é sempre, né? Gente, não é sempre. Eu tive pacientes aí no CAPS, que inclusive a Catarina colocou lá a fotinha, né? Que é o CAPS 2 de Taguatinga, onde eu trabalhava. Eu tive pacientes que estão há 7, 8, 9 anos sem nenhuma crise, sem a necessidade de internação, porque eles são assistidos dentro dos dispositivos de base comunitária. Como isso se dá, professora? Cenas dos próximos capítulos lá da saúde mental. A gente vai entender como é que funciona esse dispositivo de base comunitária, que são os centros de atenção psicossocial. Mas ok, os CAPs eles não conseguiram dar conta, uma crise se instalou. Então, gente, a gente pode ter 3 tipos de internação. Nós temos as internações voluntárias, as internações involuntárias e as internações compulsórias. As internações voluntárias é, por exemplo, uma pessoa que acredita que não está dando conta do álcool, ou não está dando conta do uso de alguma droga, ou uma pessoa que tem se percebido com um quadro de depressão muito acentuado, ela fala, ok, eu aceito ajuda e eu quero me internar. Então, essa é a internação voluntária, né? Mas, contra a vontade da pessoa, nós temos 2 tipos de internação. A internação involuntária é quando uma pessoa, numa situação de extrema crise normalmente da área de transtornos mentais, ela chega muito agitada, ou tentou autoextermínio, ou está se automutilando, ou está com delírios e alucinações, às vezes vai ser necessário que a equipe de saúde responsável, que é um médico, que é um enfermeiro, que estão lá no plantão, eles vão precisar internar esse paciente à força, né? Privar esse paciente da sua liberdade. Quando isso acontece, gente, isso é tão grave, isso é tão sério, isso inclusive fere a Constituição, isso é tão grave que você não pode falar assim, eu tô achando esse usuário aí meio esquisito, vou internar. Não. Quando a gente vai privar uma pessoa da sua liberdade para cuidar dela, ou seja, interná-la numa instituição contra a sua vontade, a gente tem que comunicar imediatamente ao Ministério Público, para que eles saibam que ali existe uma pessoa que teve a sua liberdade privada para fins de cuidados em saúde, tá? Mas além dessa internação, que é a internação involuntária, às vezes a decisão da internação, ela não vai vir de um profissional da saúde. É uma decisão que vai vir normalmente de profissionais do direito, né? Vai vir, por exemplo, de um juiz.
Isso, gente, é muito comum e a gente viu muito na mídia quando a gente estava debatendo a questão da Cracolândia, aonde simplesmente as pessoas eram obrigadas a se internarem para se tratar, né? Se isso é certo, se isso é errado, eu vou deixar que vocês, mais para frente, lá na disciplina de saúde mental, digam para mim o que vocês acham disso, mediante tudo que vocês vão estudar lá na nossa disciplina. Ana Paula, tá me ouvindo? Deu tudo certinho? Sim, tá tudo certo. Tá, já. Bem, então, espero que tenha ficado entendido, né? Que nós temos 3 tipos de internação quando não houver mais como tratar essa pessoa em liberdade. Lembrando que quando uma pessoa tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, ou quando ela tem alguma necessidade decorrente de álcool e outras drogas, a prioridade é que ela seja tratada em dispositivos de base comunitária. Essa pulguinha atrás da orelha de porquê das duas uma. Ou vocês vão esperar chegar lá na saúde mental, ou vocês vão começar a se interessar e a pesquisarem sozinhos, tá? Para fim da aula de hoje, a gente ainda não vai conseguir debater isso, porque isso requer um conhecimento teórico em saúde mental que é muito grande e que não é o objetivo dessa disciplina. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, tá? Mas aí eu falei para vocês, olha, a pessoa pode ser internada de forma voluntária, de forma involuntária e de forma compulsória, certo? Para fim dessa aula, para fim da... Eita, meu Deus, só um minutinho, gente. Quem é que tá me ligando aqui? Bem, então, para fins dessa lei, a gente está falando de serviços públicos, tá? Sobretudo de serviços públicos. Claro que, se uma pessoa for privada da liberdade lá no serviço particular, ela também vai responder ao Ministério Público. Mas, quando a gente vai falar em onde essa pessoa vai ser internada, nesse momento de local, eu estou fazendo um recorte. Estou fazendo um recorte de Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Dentro do Sistema Único de Saúde, gente, dentro de todo esse arcabouço legal, nós temos a lei de número 3.088. Ela é de 2011. É uma lei até bem recente. Eu estava na faculdade ainda. Essa lei, gente, ela fala sobre quais são os dispositivos da rede de atenção psicossocial, né? Quais são os dispositivos que nós temos para assistir essas pessoas que têm essas necessidades dentro do SUS. Nessa lei, gente, a gente compreendia que a gente não tem o direito de privar essa pessoa da liberdade. E, sobretudo... Opa, deixa eu ver aqui, porque eu tinha colocado um artigo sobre isso. Só um pouquinho. É isso, artigo 41. E a gente precisa entender uma coisa. Pensem aqui comigo. No SUS, tá, gente? Porque a gente sabe que no serviço particular é uma outra realidade. Mas no SUS, vocês veem hospitais que segregam do tipo hospital para tuberculose, hospital para hanseníase, né? Hospital para pessoas que usam drogas. A gente não tem esses hospitais por motivos muito específicos. Porque o nosso cuidado, gente, nossa assistência, ela não pode discriminar ninguém. Então, por isso que no SUS a gente vê a figura dos hospitais gerais. Alguns hospitais a gente vai ver que são melhores em determinada área, como, por exemplo, a Garran, que é bom em queimados, o hospital de base, que é referência em neuro, né? Embora a gente perceba que um ou outro hospital, ele é mais capacitado para lidar com determinadas particularidades, todos os hospitais, gente, eles devem acolher todos os tipos de doença, sem discriminação. Você não pode falar assim, olha, esse hospital aqui é 100% limpo, Covid não entra aqui não. Imagine se você tivesse Covid,
e você chegasse no hospital e o hospital te discriminasse. Agora, gente, se a gente não consegue achar isso correto para outras doenças, por que a gente normaliza que os doentes mentais, eles mereçam um tratamento diferenciado? Por que os doentes mentais, gente, têm que ficar isolados? Por que tem que ter um manicômio? Se a gente sabe que, se a pessoa estiver oferecendo risco, ela pode ser contida, por que então que tem diferença de que o idosinho que tem um quadro de Alzheimer e que está arrancando acesso, ele possa ficar contido no hospital geral, e uma pessoa que, por exemplo, é esquizofrênica, ela tenha que ficar contida, isolada da sociedade? É uma coisa que não faz muito sentido, né? É uma coisa que traz muito claramente o peso de um estigma que existe sobre esse grupo. E é um peso que vocês vão debater bastante lá na frente, que vocês falaram de Nise, acho que é a Valéria que falou de Nise da Silveira, né? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso e a gente vai precisar desconstruir essa imagem de periculosidade e de que essas pessoas, elas mereçam ficar segregadas. E isso está muito claro no nosso código de ética, que a gente não tem que prestar uma assistência preconceituosa, tá? Isso é muito sério, gente, isso é muito, muito grave, tá? Então, a partir de tudo isso que eu contei para vocês, lá nessa lei que eu falei, que é a lei de número 3.088 de 2011, fala-se que as internações psiquiátricas, elas precisam ser feitas em hospitais gerais. As emergências psiquiátricas em espaços extra-hospitalares, elas precisam ser atendidas por o serviço que todo mundo acessa, SAMU, tá? Então, quando a gente está falando de atenção à crise e internação que não ocorra num CAPS, conforme a gente vai ver lá na frente, se a gente for necessitar de um hospital e de uma equipe para fazer a contenção, que sejam as equipes que cuidam de todas as outras doenças. Por quê? Porque não existe doença que é mais feia, doença que é mais bonita, doença que é mais legal ou doença que é mais chata. Nós temos o compromisso ético de atender todos de forma igual, tá? Então, dentro de toda essa compreensão que nós tínhamos, a gente vê isso materializado por meio de uma política pública de saúde lá na lei de número 3.088. Não existia até então manicômio mais dentro da nossa rede. De 2001, quando a gente lançou a lei 10.216, até 2019, isso não existia. Não existia mais manicômio. A internação deveria ser feita em hospital geral. Aí eu acho que foi a Tamara, que ela fez um comentário lá no fórum muito legal, assim, achei muito interessante. Ela virou e falou assim: então, eu entendo que as pessoas que estão sendo internadas em hospitais psiquiátricos, isso está sendo feito de forma legal. O hospital psiquiátrico é legal. Mas aí ela colocou embaixo: por favor, só me diga se eu estou certa, porque eu fiquei com muita dúvida nessa questão. Eu achei um barato ela falar isso. É uma dúvida extremamente pertinente. Porque a maior parte da nossa literatura sobre práticas em saúde mental modernas abominam e falam sobre a necessidade de retirar-se a figura dos grandes manicômios e fazer a privação de liberdade para esse cuidado em espaços de hospitais gerais, assim como todas as outras doenças, né? Só que no início do ano passado foi lançada uma nota técnica, que é a nota técnica número 11 de 2019. No início do ano passado existiam várias notas, assim, uma atrás da outra, mudando muitas coisas, muitas compreensões de saúde. E uma das notas técnicas que foram lançadas foi essa nota técnica de número 11, que reinsere o manicômio dentro da rede de atenção psicossocial. Então, novamente, nós vemos o preconceito na atenção, aonde nós temos Hospital Regional de Tabatinga e não Hospital do Coração.
Nós temos Hospital Regional do Gama e não Hospital do AVC. Nós temos Hospital de Brasilândia e não o Hospital de Queimaduras, né? Não existe isso, mas por algum motivo a nossa sociedade ela ainda aceita que exista hospital para louco, né? Então é uma coisa, só uma reflexão que a gente precisa pensar sobre a questão do preconceito que extrapola a nossa assistência e atinge o outro, né? Então, isso é uma questão muito interessante. E lembrando que, quando a gente está falando que é apenas uma situação de crise, que essas pessoas vão ser internadas, a gente está falando o quê? O tratamento de saúde mental, na maior parte do seu tempo, ele é feito em serviços de base comunitária, que são os CAPs, que são os núcleos de atenção psicossocial, que são as equipes de saúde da família, enfim, vários dispositivos da rede que a gente vai conhecer mais para frente. Isso é muito legal, gente, porque isso vai ao encontro, realmente, isso se relaciona diretamente com o preceito do nosso código de ética, que preza pela autonomia do indivíduo que a gente está cuidando. Então, quando a gente está falando que é um indivíduo que vai se comunicar com a sua família, que vai ter seu emprego, que vai ter seus afetos, seus amores, que vai sair para almoçar e vai voltar para casa, a gente está falando que é uma pessoa que preserva essa autonomia, né? E o quanto que isso é muito caro e é muito essencial quando a gente está falando de ética numa compreensão geral, como a gente já havia debatido lá na disciplina que vocês fizeram anteriormente. Ana Paula, tudo tranquilo? Conseguem me ouvir? Tá sim. Alguma dúvida, gente, com relação a essa primeira parte? Meu Deus, tem alguém pedindo entrar. Ainda não. Não, né? Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma ponderação, vocês podem colocar no chat. E outra coisa. Catarina falou que a apresentação de vocês está no primeiro slide também. Vocês conseguiram ver, gente, o segundo slide? Agora sim, mudou. Então tá bom. Gente, eu não sei o que está acontecendo realmente. Eu vou formatar meu computador, tá bom? Prometi para vocês. Vou atrás disso daí que eu não sei. Meu computador está com vida própria. Bem, então, para vocês aí que foram espertos, estudar várias coisas, se ficou alguma coisa que vocês se lembram de alguma argumentação, alguma coisa que vocês viram nas políticas, vocês podem acrescentar aqui, tá bom? Participem, deem a opinião de vocês, sempre lembrando que a gente vai tentar dar opiniões baseadas naquilo que nos respalda enquanto profissionais, tá bom? Então, compreendendo esse contexto, Ana Paula, está aparecendo um slide chamado contenção? Tá falando sobre as internações. Uai, sou. De toda forma, meninas, se vocês quiserem, eu posso mandar esse slide para vocês terem uma noção do arcabouço legal, tá bom? São os slides só citando as leis, para o caso de vocês quererem guardar isso para um futuro possível aí, tá? Nós queremos. Então, tá bom. Eu vou mandar para vocês. Eu vou deixar lá na abinha de materiais complementares. Vocês estão conseguindo? Vocês acharam a aba de materiais complementares lá na nossa sala de aula? Sim. Então, tá bom. Então, tudo que eu for vendo de interessante, de diferente, eu vou compartilhando lá com vocês. Aí eu vou deixar esses slides lá para ajudar vocês a fecharem um pouquinho, tá bom? Bem. Então, meninos, a gente agora, nesse primeiro momento, conversamos sobre as internações, né? Então, a princípio, a gente falou de isolar para tratar, né? A gente falou sobre
deixar a pessoa reclusa num espaço de saúde recluso para que ela tenha cuidado. Cuidado esse que em privação de liberdade só é justificado em caso de a pessoa oferecer riscos para si e oferecer riscos para o outro, tá? Mas a gente também, quando eu comecei a aula, eu introduzi um pouquinho a questão da contenção, né? Que é quando a gente percebe que a questão não é o espaço, professora, porque ele pode estar aqui num espaço e ele vai continuar se cortando, ou ele vai continuar arrancando a sonda nasentérica, ou ele vai continuar puxando o catéter venoso central. Nossa, professora, imagine se esse paciente arrancar o catéter venoso central. O cirurgião geral, não nada, professora. Então, gente, quando a gente pensa nessas perspectivas, a gente compreende que infelizmente, em algumas situações muito pontuais, não basta apenas isolar as pessoas em um espaço, né? Em algumas situações, para o nosso cuidado, proteger esse paciente, para esse nosso cuidado responder àquele princípio ético lá da benevolência, a gente às vezes vai precisar conter ele no leito. Tá? Então, agora não é mais conter ele dentro de um hospital, de uma enfermaria, de uma ala. Quando a gente está falando de contenção, a gente está falando de restrição desse espaço de cuidado ao leito. Se a gente já sabe que a restrição para o cuidado em um espaço já é algo que a gente precisa pensar com muito carinho, vocês imaginem o que é a gente, no nosso dia a dia da enfermagem, a gente conter a pessoa no leito. É uma pessoa que para evacuar, para urinar, para higiene, tudo, gente, vai depender de nós, enfermagem, tá? Então, é uma coisa muito, muito, muito séria. E às vezes, isso acaba, vou falar a verdade, dos hospitais, tá, gente? Muitas vezes o profissional está muito cansado, o profissional está de saco cheio, e o profissional, ele acaba contendo aquela pessoa no leito para minimizar o trabalho dela com uma agitação específica. Essa agitação é só psiquiátrica? Não. Se a pessoa pode ter uma modificação metabólica, ela pode ficar confusa, ela pode ficar irritada. Se uma pessoa tiver tido um quadro de acidente vascular encefálico, ela pode ficar confusa, ela pode ficar irritada. Se é uma pessoa idosa com as várias questões que podem se instalar nessa idade, ela também pode ficar agitada. Então, isso está em todos os locais, tá, gente? A gente pensa que essa questão da contenção é uma questão que fala diretamente sobre os pacientes psiquiátricos, mas não é, tá? Isso é uma questão que conversa com todos os espaços de saúde que vocês vierem a trabalhar. E é importante, gente, que a gente se lembre que nós, enquanto enfermagem, quando vocês forem agora na terceira etapa, nós temos que ter os cuidados com a medicação, com a higiene, né? Então, o que às vezes acontece? Um profissional que está muito cansado, que está irritado, que não está tendo condições de assistir aquela pessoa naquela condição psíquica que ela está, o que a pessoa faz? O profissional da enfermagem faz? Vai lá e contém. Mas, se um profissional da enfermagem que já está irritado, já está com dificuldade de lidar com uma pessoa só chamando ele lá no posto de enfermagem, imagina esse profissional da enfermagem que agora vai ter que trocar fralda, dar banho, né? Ir lá, porque toda vez que o paciente gritar, a gente precisa ir lá, porque pode muita coisa acontecer, inclusive no quadro de contenção mecânica, que é isso de amarrar, né, a pessoa. Em quadros de contenção mecânica, nós podemos ter um deslocamento de um trombo. Lembra quando a gente falou lá em farmacologia
sobre a questão do cano entupido? Esse deslocamento, gente, desse trombo, ele pode acontecer por contenção mecânica. Então, quando você contém um paciente, muitos de vocês tiveram até a curiosidade de trazer os cuidados com a contenção. E quando a gente fala dos cuidados com a contenção, alguns de vocês falaram, nossa, precisa de vigilância constante na contenção, para ver se a pessoa não está desenvolvendo feridas na área da contenção. Precisa verificar sinais vitais. E assim, gente, eu, infelizmente, dentro da minha prática profissional, dentro de um hospital psiquiátrico, eu já tive o desprazer de ver 2 pessoas morrerem por estarem contidas, tá? E dentro do espaço do hospital psiquiátrico, isso é muito triste, muito revoltante e muito delicado. Por quê? Porque quando a gente está falando de um contexto de um hospital psiquiátrico, gente, um hospital psiquiátrico, vocês provavelmente não vão ter o desprazer de aprender psiquiatria lá, porque não é o local que vai aprender psiquiatria. Mas lá no hospital psiquiátrico é muito diferente. Porque quando você vai no hospital geral, você vê que são quartos, né? E a enfermagem fica entrando o tempo inteiro nesses quartos, tem acompanhantes. No hospital psiquiátrico, não. Tem uma porta gigantesca de ferro, um bando de gente jogado lá para dentro, e a enfermagem só entra no início da manhã, no início da tarde e no início da noite. A não ser que elas ouçam gritaria, a não ser que elas vejam alguma coisa acontecendo. Mas dentro de uma unidade psiquiátrica, a gente não tem esse cuidado, esse hábito. Eu tô falando a gente não, porque eu abomino, tá, gente? Mas a forma como o contexto do hospital psiquiátrico ele é organizado, não é um contexto onde a enfermagem fica o tempo todo com os pacientes observando as intercorrências, né? Então, gente, quando vocês trouxeram lá no fórum os vários cuidados de enfermagem, esses cuidados são essenciais. São essenciais para que a gente não leve uma pessoa a ir a óbito, porque a gente achou que, privando ele da liberdade e restringindo ele ao leito, a gente estaria cuidando dele, tá? Então, quando a gente vai conter um paciente, quando a gente decide, pelo princípio da benevolência, para protegê-lo, eu falo, não, é para proteger ele que eu vou conter. Se você quer proteger, você cuida. Se você quer proteger, você vai trocar a fralda quantas vezes for necessário. Se você quer proteger, você vai lá vê-lo sempre que ele estiver muito agitado, gritando. Se você quer protegê-lo, você vai tentar prover todo o conforto no leito que aquela pessoa necessita. Afinal de contas, até para coçar, até que ela não pode. Agora imagine vocês, gente, são as pequenas torturas da privação de liberdade, da privação dessa pessoa no leito. Imagine vocês com aquela coceira chata, aquela coceira que a gente mete a unha e coça. E a pessoa lá privada. A pessoa não pode se mexer. A pessoa amarrada. Vocês imaginam, gente, a angústia monstruosa que não é para essa pessoa. E vocês imaginam se vocês não iam ficar bravos no lugar dela. Se vocês não iam chamar 300 vezes a enfermagem. É claro que vocês iriam, porque vocês são humanos. Então, a gente precisa, gente, pensar no nosso cuidado, que é um cuidado muito amplo. Não é só cuidado de enfermagem, a gente reanimar a paciente numa parada cardiorrespiratória. Não é só cuidado de enfermagem, a gente fazer um acesso venoso, preparar uma medicação. O cuidado é a gente enxergar aquela pessoa que a gente está cuidando como alguém que é igualzinho a eu. E se ele é igualzinho a eu, provavelmente ele possa ter necessidades que eu consigo entender. Então, quando for um caso de uma contenção, gente, nada de, não, deixa ele lá com a fralda. Eu não vou ficar trocando fralda de doido, não. Deixa ele lá. E aí o paciente urina 2, 3, 4 vezes. Quando vai tocar a fralda no outro dia, o paciente desenvolveu várias lesões. Por quê? Porque a gente, no nosso suposto poder de poderoso profissional da saúde, a gente restringiu aquela pessoa ao leito e a gente não ofereceu todo o cuidado necessário que aquela pessoa necessitaria. Dolorido, né?
Ana Paula, consegui me ouvir sem interrupções? Sim, tá tudo tranquilo. Tá bom. Bem, aspectos práticos e legais com relação à contenção. Vocês viram lá a RN de número 427 de 2012 do Conselho Federal de Enfermagem. A maioria de vocês acabou citando isso em algum momento do... Só vendo aqui se tem mais alguém? Não. Vocês acabaram citando isso lá na construção do fórum de vocês, né? Essa regulamentação, ela traz questões muito específicas. Então, uma coisa que é muito importante que ela fala é: qualquer processo de contenção mecânica, ela precisa ser realizado com a supervisão de um enfermeiro. Ah, professora, que frescura, né? Frescura, gente. Agora vocês imaginam. Lembra que eu falei para vocês a questão do deslocamento de um trombo? Vocês querem assumir essa responsabilidade sozinhos, como técnicos de enfermagem? Compreendendo a gravidade dessa questão? Então, gente, quando vocês têm que dividir a responsabilidade e fazer algo sob a supervisão de um enfermeiro, isso quer dizer que aquele procedimento, ele é um procedimento de maior complexidade. Aquele procedimento é um procedimento que causa riscos diretos àquele paciente. Então, não pense que, ai, que saco, viu? Eu não tenho nenhuma autonomia nessa vida, que saco desse enfermeiro, que eu preciso de ajuda dele para tudo. Não considerem dessa forma. Considerem que, em toda situação em que há riscos de vida para a pessoa que a gente está cuidando, a gente precisa dividir responsabilidades. Não queiram dar conta de tudo isso sozinhos. Por quê? Porque se alguma coisa acontece de errado nesse processo de contenção, vocês têm alguém com quem dividir responsabilidade, tá? Senão, gente, a batata quente vai sobrar para vocês, né? Lá no nosso artigo 62, ele fala que a gente não pode fazer nada que não seja da nossa competência técnica e científica. Ou seja, vocês desenvolverão toda a competência para conter aquela pessoa. Mas a compreensão de um quadro geral, a compreensão das comorbidades, a compreensão do risco cardiológico, do risco para acidentes trombóticos, às vezes vai fugir um pouco da formação técnica. Então, sempre é importante compreender que isso é dividir responsabilidades. Uma questão que vocês não trouxeram no fórum e que eu gosto muito de salientar: essa divisão de responsabilidade sobre a contenção, ela é tamanha que também entra aí a figura de um médico, tá? Então, a contenção mecânica, ela precisa estar prescrita. Ah, professora, eu trabalho no SUS. Me poupe, né? Que vai ter médico aqui para olhar e dizer quando tem que conter. Não vai ter, tá, galera? Só que, quando o médico passa e o médico vê que o paciente está desenvolvendo algum tipo de agitação, ou que ele corre o risco, o médico já deixa lá prescrito uma contenção, se necessário, SOS. A quem vai caber a decisão de conter ou não? Do enfermeiro, tá? Então, o médico prescreve, o enfermeiro decide quando é necessário e vocês executam a técnica, vocês contêm e vocês cuidam dessa contenção quando esse procedimento se tornar adequado, se fizer necessário, tá? Lembrando que, assim como a gente conversou lá na internação, essa contenção ela só vai acontecer quando esse for o único meio disponível que a gente consegue dispor para prevenir que ele cause algum dano, né? Ou a ele ou aos demais pacientes. A mesma coisa que se aplica lá na legislação da internação, só se não tiver jeito. Não é porque eu estou cansado.
Não é porque é o plantão da noite e eu preciso tirar uma sonequinha. Não é porque me deram uma escala difícil e eu não dou conta de cuidar. Não é esse o esquema, tá, galerinha? Não é bem assim que a banda toca. Ah, professora, aí vem o enfermeiro. Você me falou, professora, que o enfermeiro decide, né? Aí vem o danado do enfermeiro, fala que eu tenho que conter o paciente. Eu estou aqui com 3 pacientes acamados na minha escala, paciente com sonda vesical de demora, paciente fazendo nutrição enteral, todas essas palavras vocês vão se apropriar, não se preocupem. O paciente está todo cheio de necessidade de cuidado. Aí vem o enfermeiro, decide que eu tenho que conter o paciente. Por mim, professora, nem precisava conter. Mas o enfermeiro falou que tem que conter. Aí quer dizer, o bonitão do enfermeiro vem lá, contém, e eu que dê conta disso? Então, a discussão aí, galerinha, ela é uma discussão de uma outra natureza, tá? Então, ela é uma discussão onde, dentro de um trabalho de equipe, a gente tem a compreensão que, às vezes, a minha escala começa um plantão parecendo fácil, no meio do plantão ela fica toda truncada, o enfermeiro também não tem muita culpa, o enfermeiro ele vai fazer um dimensionamento da nossa escala conforme a situação inicial do plantão. O negócio bichou, o negócio saiu do controle, é para isso que serve a equipe. Para que a equipe consiga ir ajudando um ao outro num momento que um outro ficar mais sobrecarregado, que foi justamente sobre isso que eu conversei um pouquinho lá na videoaula, né, sobre as anotações. Então, a gente já precisa entrar, gente, no nosso cuidado de enfermagem, sabendo que nós somos uma equipe, que as escalas elas servem para tentar dividir esses pacientes. Mas, e se eu estou com um plantão tranquilo, e o meu colega acabou de ter uma parada cardiorrespiratória, o paciente foi a óbito, está lá o paciente esperando para fazer os cuidados pós-óbito, e o outro paciente lá precisando de cuidados porque está acamado, e o outro paciente contido, um lá todo truncado, e o outro, não, já terminei tudo. Já fiz todas as minhas responsabilidades. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, né, gente? Um dia é da caça, o outro dia é do caçador. Então, quem oferece ajuda, recebe ajuda quando necessita, tá? Então, vamos sempre pesar esses lados e compreender que contenção não é punição, contenção não é estratégia para facilitar a nossa escala e contenção não pode ser permeada por preconceitos, por discriminações de qualquer natureza. Claro? Na Paula, conseguiu ouvir tudo? Sim. Bem, galerinha, por último, para finalizar, eu trouxe alguns artigos, né? Como vocês têm percebido na nossa aula, falar sobre ética, falar sobre legislação é um pouquinho complicado, né? Porque não é só os documentos que a professora vai apresentar aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas, porém, no dia a dia de vocês vão perceber que vocês vão precisar ir elencando documentos complementares que respaldem vocês. Por que isso, gente? Porque, por exemplo, professora, eu fui super responsável, sabe? Quando eu estava lá no meu curso de técnico de enfermagem lá na DFA, a professora Evane, ela disponibilizou algumas leis para mim. A professora Evane deu algumas aulas, a professora Evane fez alguns fóruns e eu fui super responsável. Eu participei da disciplina legal, fiz tudo, li tudo. Tô pronto? Não tá pronto. Não tá pronto por quê? Porque às vezes vão aparecer situações específicas que vocês vão precisar ir atrás de alguma normativa do Corém. E às vezes, se vocês não encontrarem, vocês vão ter que pedir a consultoria do Corém, tá? Então, no nosso Corém DF, existe lá na página espaços para vocês perguntarem, tá, gente? Tudo isso para quê? Para que a gente não incorra a imperícia. Lembra da imperícia? A imperícia de eu não saber cometer um erro porque eu tive uma
ação, veja, ação e não inação. Quando eu cometi uma ação errada porque eu não sabia, eu tenho certeza absoluta que, por mais que às vezes vocês não soubessem que durante um episódio de contenção mecânica pudesse deslocar um trombo, na hora que um paciente vai a óbito, bem na frente de vocês, eu tenho certeza absoluta que não vai ser só o código de ética que vai vir na cabeça de vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão desejar ardentemente que vocês pudessem voltar no tempo, pudessem conhecer, entender um pouco melhor para proteger aquela pessoa, tá, gente? Então, não deixem, não cometam imperícia. Não cometam imperícia pensando, se eu errei porque eu não soube, eu dei uma olhadinha lá no código de ética e aparentemente os ignorantes aí, pelo menos, têm um pouquinho mais de proteção, né? Porque eu não tive esse ato intencional. Aparentemente sim, gente. Aparentemente, numa perspectiva de punição, pode até ser que vocês sejam poupados. Mas numa perspectiva de, mente tranquilo, a gente não vai ter mente tranquilo. Por quê? Porque a gente poderia ter buscado mais informações e a gente não buscou. Professora, aí veja, eu não estou te entendendo. O que você está falando, professora, é que existem várias particularidades. Você está me falando, professora, que às vezes vai aparecer uma coisa específica que eu não sei. Galera, todas as vezes que vocês vão entrar num emprego diferente, vocês precisam conversar, tá? Conversar com as pessoas que trabalham naquele emprego. Não tem como vocês que não gostavam da disciplina de saúde mental lá no curso, não prestou muita atenção, e aí, de repente, vocês conseguem um emprego lá na clínica psiquiátrica e vão trabalhar, porque todo mundo precisa, né, do ganha-pão. E aí você fala, nossa, eu não lembro da professora Evane falando sobre contenção. Tô protegidão, Tô protegido, né? Vamos ver o que vai dar. Gente, quando vocês entram em determinada área, sobretudo as áreas que a gente não tem muito conhecimento, a gente precisa sentar com uma pessoa, conversar, entender rotinas e entender o que pode dar de ruim mesmo, tá? Perguntar, mas quais são os erros mais comuns que acontecem? Quais são as principais complicações que podem acontecer? O que tem aqui nessa unidade de procedimento que é mais diferente, que a gente não vê nas outras unidades? Porque quando vocês conhecem isso, vocês conseguem ir buscando os materiais, né? Por exemplo, ao trabalhar em oncologia, né? Na oncologia, nessa assistência direta aos pacientes que têm câncer. Vocês não vão passar por essa unidade no curso técnico. Nem no curso de nível superior, essa é uma área de estágio obrigatório. Então, vocês não vão ter contato com a oncologia. Vocês não vão saber lidar com pessoas com câncer assim na prática. Vocês não vão ter vivência no curso. E aí, professora, verdade, tá, gente? Eu tive aluno bonitinho de matar a professora de orgulho. Eu tive uma aluna que saiu direto do CEP para o Hospital Sírio-Libanês. Sem experiência, sem nada. Tudo isso por quê? Porque ela carregou o nome CEP, tá? Então, essa minha aluna, ela foi diretão lá para o Sírio-Libanês. E foi contratada para trabalhar no pronto-socorro na unidade de emergências oncológicas. Professora do céu, me ajuda, professora, eu não sei nada de emergências oncológicas. Que bom que a gente consegue compreender quando a gente não tem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente busca ir atrás. Quando a gente busca ir atrás, a gente minimiza os riscos de imperícia e a gente consegue entender e se preparar melhor para aquilo que a gente vai lidar. Professora misericórdia, já está me dando tanta dor de barriga. Chega, está me dando aqui um desespero, um calafrio, um medo desse código de ética, professora. Esse negócio é muito amedrontante. Você está botando medo na gente, professora. Tem que botar um pouquinho de medo, gente. Um pouquinhozinho assim, tá? Mas não se preocupem. Porque mesmo no hospital público, eu acho que eu nunca contei isso para vocês, mas eu já trabalhei durante algum tempo como técnica de enfermagem no SUS, né? Eu era técnica de enfermagem do Agarram. Quando eu cheguei lá,
Eles não me jogaram, nem no contexto público, no particular, muito menos. Eles não vão te jogar. Olha, nunca teve experiência, não sabe ainda trabalhar, recém-formado, se vira malandro, trabalha aí. Não. Nós temos um período de treinamento, nós temos um período de ambientação. Então, quando vocês entrarem num novo setor, aproveitem esse período de treinamento. Aproveitem o contato com os técnicos de enfermagem, com o enfermeiro que for responsável pelo treinamento de vocês. Pergunte bastante e, a partir dessas perguntas, estudem, tá? Estudem que vocês vão eliminando a maioria desses riscos. Tá claro? Conseguiu ouvir? Tudo tranquilo. Todo mundo tá, tipo assim, muito amedrontado, médio amedrontado ou pouco amedrontado? Quero ver aí no site. No site é ótimo, no chat. Digam aí pra professora, gente. Muito amedrontado, médio. Tô aqui esperando vocês, gente. Me dá uma devolutiva no chat, porque eu não aguento ficar falando sozinha. Bem, a Ana Paula tá com fome, né, gente? Bem, isso aí eu não posso te ajudar, Ana Paula. Pega aí um pão de queijo, uma bolacha de sal e vai mandando brasa aí que a câmera não tá ligada. Então eu não vou saber se você tá aí comendo miojão, tá? Pode comer o miojão aí. Professora, Oi. boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Eu só Boa queria noite. só agradecer pela aula, porque, assim, é como se fosse abrir os horizontes, porque a minha ideia, a minha concepção de contenção, tudo isso era bem restrita, e pela aula eu vi que tem outras possibilidades, e, assim, não é só aquele mundinho ali que a gente imagina que um paciente vai chegar com um surto psicótico, com uma agitação, e a gente vai conter que tem outras possibilidades, né? Que a gente tem que respeitar também a parte mais humana, mais sensível da pessoa, não é só chegar e fazer a técnica, né, que você aprendeu. Você tem que ser sensível também. Então, isso foi muito importante. E às vezes é um paciente que a gente ama muito, gente. Quando a gente estiver lá na saúde mental, a gente vai começar a debater aqui em ética, gente, porque o nosso debate vai ficando cada vez mais legal. Porque semana que vem a gente vai debater cuidados paliativos, semana que vem a gente vai começar a falar sobre a bioética da morte que não morrer, né? Dentro do nosso cuidado de enfermagem. Poxa, Ana Paula, miojo, eu adoro, gente, eu adoro miojo de tomate, tá? Deus Não me precisa livre. contar pra ninguém. Eu vou botar isso aqui no YouTube, todo mundo vai ter acesso, mas ainda assim, vamos tentar manter segredo sobre essa minha falha de caráter, tá? Adoro comer miojo de tomate. Rebeca falando aqui do Agarran, conheceu o Agarran já, Rebeca? Trabalhava lá na Agarran, que hoje é justamente a unidade que está sendo a referência do Covid. Fico aqui pensando se eu estivesse lá, a correria que ia ser. Mas aí, retornando, meninos, é muito importante que a gente pense isso, né? Porque eu falo aqui da parte suja, né? De que, poxa, é técnico de enfermagem que está cansado, que quer dormir. Mas, na verdade, na prática, também tem pacientes que a gente ama profundamente, né? E vocês vão ver, gente, que são... Ó, paciente, assim, eu sou suspeita para dizer, né? Porque são as minhas áreas. Mas, ó, danado de paciente para a gente amar com toda a força do nosso coração. Paciente idoso e demenciado, paciente psiquiátrico, que vocês, quando vocês conhecerem os pacientes psiquiátricos, vocês vão ver o quanto são apaixonantes, e pacientes oncológicos. E são os danados pacientes que precisam, vez ou outra, de contenção, né? Então, é isso, é a gente olhar que são seres humanos ali, que são pessoas que precisam muito da gente. E toda vez que eu vejo uma pessoa contida no leito, eu não consigo parar de pensar na coisa da pessoa querer coçar a cabeça, da pessoa querer coçar o dedinho do pé. Então, toda vez que tem alguém contido no leito, se a pessoa dá uma respirada, eu vou lá saber o que é, porque eu fico, assim, empaticamente muito vinculada àquela pessoa, né? Porque fui eu que, com o meu suposto poder de enfermeira, eu fui lá e mandei conter ela, né? E o que eu tô fazendo para minimizar
um desconforto que já é muito grande, né, com essa contenção, né? Muito delicado. Ana Paula, você falou que nós futuramente aonde? Onde é que vocês querem trabalhar? Professor, a gente quer ser funcionário público. Muito bom, meninas. Provavelmente, então já vão estudando aí, que provavelmente vocês entrem aí na rabeira do curso, deve sair concurso. Vai dar Professora, muito certo. Oi. tem uma criatura aqui no grupo da sala. Ela colocou assim, porque é uma pra nada, né? Se alguém puder perguntar aí como é esse dispositivo de texto, porque eu não entendi nada. Pede para ela explicar, que eu agradeço. Dispositivo de texto? Sim, deve ser do fórum. Ah. É porque tem um dispositivo de texto mesmo, né? Sim, aí ela disse que não entendeu nada. Se a senhora puder explicar, ela agradece. Tá, quem é a pessoa? Que eu até mando Juliana. uma mensagem para ela. Como? Juliana. Eu vou mandar Só uma que mensagem para tem ela. duas Juliana. Essa daqui Tá? eu não sei qual É que no, é. é no grupo de vocês ou no grupo é o grupo Café com É Leite o que tá da livre de sala. professor? É o Ah, da tá. sala. Tá bom. Fala para ela me mandar uma mensagem no privado do Moodle de se ela está falando do dispositivo de texto mesmo, da atividade de dispositivo de texto ou se é do fórum. E aí eu mando a explicação para ela. Tá bom. Tá bom? Tá. Bem, gente, por último, só tem mais dois pontozinhos aqui que eu gostaria de salientar dentro do nosso código de ética. É que veja, gente, a questão da privação de liberdade, né? E o quanto que isso é delicado, e o quanto que isso tem várias nuances. Porque lá no nosso artigo 40, diz muito claramente que nós temos que orientar a pessoa de qualquer procedimento que a gente vai fazer e a gente tem que respeitar a recusa dessa pessoa. E aí, e agora, José, né? Porque eu tenho certeza absoluta que se a gente perguntar para uma pessoa que está arrancando a sonda, se a gente perguntar para ela se ela quer ser contida, eu tenho certeza absoluta que ela não vai querer, né? Então, são as pequenas nuances. É por isso que quando a gente faz essas privações de liberdade, a gente precisa deixar isso muito bem documentado nas nossas anotações. Então, quem ainda não viu a nossa videoaula sobre as anotações de enfermagem, sobre prontuário, voltem lá, leiam e compreendam, gente, a importância que tem de a gente, qualquer decisão, sobretudo essas decisões mais polêmicas, do tanto que é importante a gente dizer exatamente por quê. E do tanto que é importante vocês dividirem responsabilidade com o médico e com o enfermeiro. Porque se a gente contém um paciente, esse paciente de repente desloca um trombo e entra numa parada cardiorrespiratória, essa família vai falar, por que conteve? Porque conteve, porque lá no código de ética deles fala que eles precisam respeitar. Então, tudo que a gente tomar de decisão aí nessa perspectiva, sempre dividindo responsabilidades e sempre documentando isso com muita responsabilidade e com muito detalhamento dentro do prontuário de vocês, tá? Deixa eu ver o último artigo aqui que eu tinha anotado para falar com vocês. Esse artigo aqui, que é o artigo 77, eu separei ele para falar de uma questão bem específica do hospital psiquiátrico, tá? Do manicômio, especificamente. O artigo 77, ele proíbe a execução de procedimentos ou participar de uma assistência sem o consentimento formal da pessoa ou do representante ou responsável legal, exceto em risco iminente de morte, tá? Gente, lá no hospital psiquiátrico tem uma diferença dos hospitais gerais. Quando vocês estiverem trabalhando lá na Garram, lá no Sírio-Libanês, lá no hospital de base, vocês vão ver que, independente da área que vocês trabalharem, vai ter o horário de visita, né? Sempre vai ter um acompanhante, a primeira coisa,
lá dentro do hospital vai ter um acompanhante, e além desse acompanhante, nós vamos ter o horário de visita. Então, não é como se vocês estão trabalhando lá com um paciente idoso na clínica médica, se você falar assim, vou pouco me lixar para esse idoso aqui. Não tem como. Tem pessoas vendo, né? Tem acompanhantes vendo. Então, são pessoas que podem garantir o bem-estar daquela pessoa que às vezes não está respondendo por ela, né? Se é um idosinho com Alzheimer, se é um paciente paliativo que está no quadro de sedação paliativa, se é um paciente que está num delírio, são pessoas que, embora não possam responder por elas, elas têm uma família, elas têm afetos, elas têm contatos que prezam pelo bem-estar dela, né? Isso no CAPS é muito claro. No CAPS, gente, não é fechado e não tem horário de visita. No CAPS, entra e sai pessoas na hora que quiser, justamente para evitar violências, né? Só que no hospital psiquiátrico, gente, tem uma grande diferença. No hospital psiquiátrico, os familiares não entram lá dentro para fazer visita, né? Então, não é como se os familiares tivessem contato com a pessoa e com as outras pessoas com quem ela está dividindo aquele espaço. O familiar não entra. Então, não tem visita e não tem acompanhante. Então, gente, como é que a gente vai partilhar essa responsabilidade? Lembrando que, quando a gente fala de partilhar, eu falei de partilhar responsabilidades com o médico e o enfermeiro. Mas, por vezes, em casos, por exemplo, de uma pessoa que tem uma doença neurológica grave, ou que está sentindo muita dor, ou, enfim, numa situação qualquer assim, ela vai precisar ser sedada. Não é assim, o profissional fala, vou sedar, vamos lá, enfermagem, prepare e vamos sedar. Isso é um processo de decisão que é pactuado com essa família, né? Então, isso é muito importante. É importante por quê? Porque nas várias decisões bioéticas mais graves que a gente precisa tomar, se a gente não permitir que essa família seja protagonista dessa decisão, essa própria família pode ir lá e contestar a situação. Ela pode falar, olha, mas eles tinham que ter me avisado, eles não podem fazer procedimento sem o meu consentimento, né? Mas aí eu pergunto para vocês, mais uma vez, o que diferencia, gente, uma pessoa que está lá no leito paliativo, em processo ativo de morte, urrando, se debatendo e delirando de dor por conta de um câncer terminal, né? Ela está se debatendo de dor. Você compreende que ela não está mais respondendo por ela está morrendo de dor. Então, compreendendo que ela não tem mais como compreender o seu quadro de saúde, você já não vai mais perguntar para ela. Você vai conversar com a família. Mas você conversa com a família. Por que, gente, que a gente dedica um tratamento tão diferente para um idoso, para uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, uma doença neurológica, e a gente trata, gente, com tanta diferença os pacientes psiquiátricos? Né? Por que que a gente ainda naturaliza a existência dos hospitais psiquiátricos, né? Então, hoje, eu queria fechar a nossa aula trazendo isso, né? Trazendo essa inquietação. Por que que quando a gente está falando de questões éticas, de dilemas éticos e da aplicação dessas leis, por que que a gente tem compreensões, por que que a gente tem ações, atitudes e cuidados com alguns pacientes, com alguns usuários, de uma forma muito natural, e com outros usuários a gente não tem, né? Então, fiquem aí com essa pulguinha atrás da orelha e essa reflexão. Dúvidas, gente? Inquietações? Dores? Discordâncias? Só preguiça mesmo. Meu Deus, gente, hoje tá demais. Já É tá fome, é tudo. preguiça.
Além da preguiça, além da fome. Mais alguma Não, nada não. questão? Tudo Não? tranquilo. Ok, meninos. Só mais uma questão, né? Eu venho percebendo, e eu peço até que vocês conversem com os colegas de vocês. Eu venho percebendo que depois que eu comecei a postar as aulas no YouTube, quando a gente começou as nossas aulas síncronas, vinha muita gente, né? E de repente, quando eu comecei a colocar as aulas no YouTube, as pessoas começaram a relativizar a importância da presença na aula síncrona, né? Eu compreendo que algumas pessoas, elas passam por situações específicas onde elas não têm acesso à internet da forma como gostariam para estar aqui de forma síncrona. E compreendo também que muitos de vocês vivenciam ou situações de trabalho ou precisam cuidar de pessoas que não permitam que vocês estejam aqui comigo de forma síncrona. Mas, gente, não sendo nenhuma dessas duas opções, vocês tendo acesso à internet, aos dispositivos para acessar a aula, e vocês tendo acesso, não tendo que trabalhar na hora da aula, eu realmente, gente, preciso reiterar a importância de vocês estarem aqui comigo, né? Por quê? Porque esse é um espaço privilegiado de conversa, né? E, por exemplo, essa questão dessa dúvida com relação aos dispositivos de texto, a dúvida com relação ao fórum, a gente percebe que os alunos que estão mais presentes, que são mais ativos no processo, eles não estão tendo essas dúvidas. Por quê? Porque hoje, se vocês ouviram essa aula de hoje, vocês já vão entender, lei, política pública, parecer do Corém, então o olhar de vocês faz isso aqui, ó. Né? Catarina aqui falando que a aula foi um banho de água fria. Catarina, eu sinto muito de ser a portadora de más notícias, né? Mas espero trazer boas notícias mais pra frente, tá bom? Juro que na próxima disciplina eu vou ser menos catastrófica, eu vou trazer coisas mais otimistas, tá? Vou começar a trazer soluções. Mas foi um banho de água fria no bom sentido, porque a partir de hoje eu não vou ter mais o pensamento que eu tinha ontem ou até alguns minutos atrás. Eu fico muito feliz, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a disciplina de ética, gente, ela tem esse papel, né? Eu poderia estar aqui marifacando com vocês, lei tal, lei tal, tal. Mas vocês são intelectualmente capazes de fazer a leitura da lei, né? Mas o que vocês precisam é a compreensão dessa lei e entender como que essas leis, elas se relacionam com a profissão que vocês estão se propondo a aprender, né? Então, é por isso que os meus fóruns, é por isso que os meus dispositivos de texto são essas coisas assim esquisitas, né? Essas coisas que botam vocês assim de cabelo em pé. Então, por isso que é muito importante, conversem com os colegas de vocês, para que eles comecem a participar das aulas, para que a gente consiga ir aparando essas arestas, para que a gente consiga nivelar a turma, porque o que eu tenho percebido, gente? Potencial, né? Eu estou aí com vocês aí na nossa quarta semana, né? Essa é a nossa quarta semana juntos. E a turma de vocês, para mim, ela é a expressão de um grande potencial. Vocês são muito críticos, vocês são muito inteligentes, vocês são muito ativos no processo de aprendizagem. E eu quero muito que vocês aproveitem esse processo de aprendizagem da forma que eu sei que vocês conseguem aproveitar, né? Então, para mim, é muito triste ver a diferença que se dá entre os alunos que estão participando ativamente de todas as atividades e os alunos que não estão, tá? Então, se por um acaso acontecer de algum aluno, porventura, não conseguir assistir às aulas, querer assistir às aulas, mas não ter internet, avisa pra gente, a gente vai dar um jeito, né? Eu vou dar um jeito de tentar fazer isso possível, nem que eu crie um DVD e vocês aí façam a reprodução desse DVD com essas aulas, eu gravo as aulas e boto um DVD, né? Mas eu quero
que vocês aproveitem melhor esse espaço, porque está muito rico, o aprendizado de vocês está muito rico, e eu não gostaria que alguns de vocês tivessem um aprendizado menor por conta de dificuldade de acesso, sabe? Então, falem comigo. Eu percebi que muita gente não cursou a primeira etapa. Muito preocupante mesmo. Eu estou aqui como amiga de vocês, eu não sou inimiga, a professora não é inimiga, tá? Eu quero estar com vocês, eu quero facilitar, porque eu quero que vocês, daqui a algum tempo, vocês sejam esses alunos que falem, professora, me ajude, porque eu fui contratada pelo Sírio-Libanês. Professora, me ajude, porque eu vou trabalhar no Sírio-Libanês para ganhar 3.000 e cacetada para trabalhar 12 por 36, professora, né? Eu quero muito resolver esses problemas, né? Parecer técnico. Ricardo, eu vou abrir aqui só para me lembrar qual foi a questão que eu pedi para vocês e vou lhe ajudar, tá? Só um pouquinho. Gente, mas lembrando, assim, não é bem parecer técnico, não, tá? Eu estou usando esse nome para vocês encarnarem um personagem. É para vocês se imaginarem lá na frente sendo conselheiros do Corém. Mas quando a gente está falando de parecer técnico, eu estou falando para vocês pensarem na questão ética. Deixa eu só lembrar qual das duas histórias, porque foram duas histórias, né? Deixa eu só lembrar qual foi a história que eu pedi o parecer. Estou abrindo aqui. Uhum. Ah, sim. Foi a do Testemunha de Jeová, né? Bem, gente, o que eu quero que vocês ouçam? Vocês vão ler a história e vocês vão pensar nessa história. Ah, porque ela chegou aqui, porque veio a bolsa, porque o profissional tinha acesso à bolsa, não tinha acesso à bolsa. Por que esse profissional não olhou essa bolsa? Mas a paciente tinha que ter denunciado. O que pode ajudar esse profissional a não ter uma pena tão grande? O que pode ajudar? O que pode piorar a situação desse profissional? O que foi isso que aconteceu? Foi uma imperícia ou foi uma imprudência? Ou foi uma negligência? Por quê? Né? Compreendendo o quê, gente? Essa não é uma resposta pronta, tá? A gente vai simular nesse fórum como se vocês estivessem, como se vocês compossem lá no Conselho do Corém esse órgão que vai julgar infrações éticas. E aí vocês vão começar a debater. Falar assim, olha, eu estudei esse caso e eu acho assim que ele foi imprudente. Ele foi imprudente por isso, por isso, por isso. E ele infringiu esse artigo do Código de Ética. Aí o outro profissional, que vai ser o outro colega de turma de vocês, vai falar assim, olha, eu estudei o caso e olha, tudo bem, eu acho que ele pode ter sido, sei lá, cometido uma imperícia por isso, por isso, por isso. Realmente, eu estava olhando aqui o Código de Ética e isso está embasado em tal artigo, mas, poxa, esse profissional é ficha limpa, esse profissional é um bom profissional, ele teve tempo, né? Então, eu quero que vocês construam o julgamento de vocês. Né? Difícil. Parece difícil, mas é divertido, tá, gente? Compreendendo que não vai ter uma resposta correta. Tanto que, porém, quando alguém comete uma infração ética, são várias pessoas debatendo sobre aquela infração para eles chegarem a um denominador comum. Então, é isso, tá? Vocês vão dar a opinião de vocês a partir da leitura de vocês, compreendendo que, naturalmente, vocês não vão entender a fundo determinadas questões, tá, gente? Então, a professora Evelyn não vai julgar vocês se vocês falarem, sei lá, de hipertermia maligna com propriedade, porque isso não faz parte
do nível de vocês agora. Mas tenham curiosidade. O que é isso? O que é aquilo? O que é hemotransfusão? E vão pensando nessa situação dentro daquilo que vocês têm hoje, tá? Isso são questões, inclusive, galerinha, que é muito legal. Muito legal. Assim, eu olho para o meu processo de aprendizagem, me lembro da Evane lá na UNB há 1000 anos atrás. E é muito legal ver como que a gente vai documentando isso, né? Então, por exemplo, quando vocês chegarem no último fórum da disciplina, vocês têm uma curiosidade de ler a última resposta que vocês formularam e a primeira. Vejam o quanto que vocês cresceram. Guardem essas respostas que vocês colocaram no fórum para um futuro. E no futuro, mais na frente, falam assim, nossa, eu sabia tanto, tão pouco disso aqui, né? Nossa, é tão claro isso para mim hoje. Nossa, mas isso aqui faz tanto sentido. Nossa, isso aqui eu pensei lá na época, nada a ver, né? Então, vamos olhando para a nossa trajetória com carinho, né? Vocês vão sentir saudade disso lá na frente e vai ser muito gostoso para vocês depois revisitarem e observarem o quanto que vocês vêm crescendo nesse processo, tá? É só uma dica, não é obrigatório, mas se puderem, documentem, tá, gente? Tenta salvar aí no arquivo do Word, para lá na frente, quando vocês estiverem lá na aula da saudade de vocês, terminando, se vocês quiserem fazer uma aula da saudade, que vocês olhem para o quanto vocês cresceram, tá bom? Ficou claro, gente, com relação ao parecer técnico? Entendeu, né? Tá. No mais, leveza, tranquilidade, não precisa se preocupar de ser um juiz, né? Não é essa a nossa intenção, mas eu quero vocês botando aí a cabecinha para viajar e para fumaçar, beleza? Mais alguma dúvida com relação às atividades? Videoaula? Ok. Se vocês forem estudar, se tiverem dificuldade em alguma coisa, sexta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, estarei lá no chat do Moodle, das 18 às 20, respondendo vocês, tá bom? Não me deixem sozinha, porque fico muito saudosa e gosto de conversar. A professora Evane fala mais que um da cobra, tá bom? Galera, então tá bom? Ficamos combinados assim, vocês não me ligam e eu não procuro vocês. Estamos combinados com relação ao fórum. E fechamos. Se ninguém tiver mais nada, fechamos por hoje. Mais alguma coisa? Então tá bom. Então, terminamos por hoje. Agradeço muito a presença e tentem convencer os colegas de vocês. Atividades serem entregues até que dia? Deixa eu só confirmar a data mesmo, porque eu tenho a memória de melão. Etapa 2 é até dia 26, tá? 26 da domingo. Tem até domingo de noite, tá, Samara? Tem um tempinho bom aí para vocês percorrerem as atividades. Mais alguma coisa? Então, tá bom, galera. Então, até semana que vem. Convençam os colegas de vocês e não deixem de vir também, tá? Um cheirinho para todos e até mais.